Salve, salve, juventude, firmeza total. Então, estamos aqui para continuar falando sobre equilíbrio químico. Hoje a gente vai aprender a calcular as constantes de ionização. Então, na aula passada a gente já viu as definições ali de ácido e base segundo vários cientistas, né? E aí hoje a gente vai, a partir dessas reações que esses ácidos e bases e sais fazem, né? Calcular as constantes de equilíbrio para elas, né? Então, constante de ionização ali, ela vai ser a constante de equilíbrio para a reação de ionização ou de dissociação iônica, né? Quando for constante de ionização, né, geralmente ela é chamada de Ki, né? Mas quando a gente tiver ionização específicas de ácidos, a gente vai poder chamar ela de Ka, né, que seria constante de acidez, e para bases chama de Kb, constante de basicidade. Então a gente vai pegar lá esses ácidos e bases e sais aqui pela definição de Arrhenius, fazer a ionização ou a dissociação e escrever a constante de equilíbrio para eles. Então é o seguinte, ó, vamos pegar aqui o ácido que a gente não fez na aula passada, o H2SO4. Então ele é um ácido de Arrhenius. Pela definição do Arrhenius, quando ele entrar em contato com a água, ele vai separar o H+ do resto. Beleza? Então aqui entrando em contato com a água, ele se transforma em 2H+, lembra que o H sempre é mais 1, e um SO4-2. Então perceba que como ele liberou 2H+, consequentemente a carga do ânion vai ser -2. Beleza? Muito bem. E aí, aqui vai estar todo mundo no estado aquoso, né? Beleza? Então, como isso aqui é um ácido, a gente chamaria a constante de equilíbrio dessa reação de constante de acidez, K. Da mesma maneira que a gente viu para as outras constantes de equilíbrio, ela se dá pela concentração dos produtos dividida pela concentração dos reagentes. Vamos colocar aqui uma equação que acho que fica mais bonitinha. Então aqui a gente vai ter concentração de H+. Isso aqui elevado ao quadrado, né? Muito bem, então deixa eu fechar aqui, ó. Concentração, né? Então, concentração de H+ elevado ao quadrado vezes concentração de SO4-2. Zicou tudo aqui, vamos fazer sem essa equação mesmo. Então, a gente vai ter lá concentração de H+ ao quadrado vezes concentração de SO4-2 dividido
pela concentração de H2SO4. Beleza? Então, essa aqui vai ser a fórmula da constante de equilíbrio. Da mesma maneira, pegou lá produto sobre reagente, elevou esse menos 2 aqui é dentro, né, do colchete. Beleza? Essa então seria a constante de acidez pro H2SO4. Aí, vamos pegar outro exemplo de base que a gente tem no slide aqui, ó, a LOH3, fazer a constante de equilíbrio dele. Então, a LOH3 é uma base de arrênios, né? Lembra que quando ela entrar em contato com a água, ela vai sofrer a ionização. É a dissociação iônica, no caso aqui, né? Então, vai liberar o íon OH-, que é o íon característico de todas as bases de arrênios. Beleza? Então, se a gente liberou 3 íons OH-, consequentemente, a carga do Al é mais 3, né? Então, aqui, AlOH3 aquoso, que a gente vai ter Al mais 3 aquoso e OH- aquoso também. Aqui, para efeito da constante de equilíbrio, a gente vai colocar todo mundo sempre no estado aquoso, né? Porque senão ele não pode entrar na conta da constante de equilíbrio. Mas aquele raciocínio que a gente fez nas últimas aulas faz sentido total, né? Quando a substância estiver nesse formato neutro aqui, significa que ela não está dissolvida. Quando ela está no formato iônico, aí significa que ela dissolveu. Beleza? Então, é aquoso porque ele está misturado com a água, mas quando ele está nesse formato, ele não está dissolvido. Quando ele está no formato iônico, aí ele se apresenta dissolvido. Então, aqui, como a gente tem uma base, é Kb, constante de basicidade. Então, ele vai ser dado ali pela concentração de Al mais 3 vezes a concentração de OH- ao cubo. Beleza? Dividido pela concentração de AlOH3. Belezinha? Esse seria o Kb. As equações que a gente mais vai usar, que mais aparecem em exercício de vestibular, são essas aqui, de ionização de ácido e de base. Então, essa você tem que estar bem ligeiro para não errar a ionização, fazer a constante de equilíbrio aqui, a equação certinha, e aí você consegue fazer as contas de boa. Vamos fazer de um sal agora. NH4,2CO3. Então, lembra lá que o íon amônio é a exceção de cátion não metálico que a gente vai ter nos sais, né? E nas bases também. Beleza? Então, o íon NH4+, está aqui nas exceções que eu tinha passado para vocês lá nas bases, né? E aqui nos ânions também dos sais, né? Então, o cátion amônio sempre tem essa carga mais 1. Então, aqui eu tenho 2 cátions amônio, né? Esse 2 significa 2 amônio. Então, vou ter 2 NH4+, mais 1 CO3, que consequentemente vai ter carga menos 2, beleza? Se cada amônio tem carga mais 1, então o carbonato vai ter carga mais 2. Beleza? Todo mundo aquoso. E aqui também é aquoso. Beleza? Então, no caso aqui, como é um sal, a gente chama de Ki, né?
E a constante de equilíbrio vai ser concentração de amônio ao quadrado vezes concentração de carbonato dividido pela concentração do carbonato de amônio. Vou copiar. Beleza? Então, a forma de determinar as constantes de equilíbrio ainda continua a mesma, né? Produto sobre reagente. E aí a gente consegue determinar a fórmula da constante de equilíbrio, beleza? Quando é ácido Ka, base Kb e sal Ki. Ah, em relação aos ácidos também, como a gente vai ter, no caso aqui, essa notação para a ionização dos ácidos, ela vai ocorrer também da seguinte maneira. Você pode representar a ionização ou dessa maneira aqui assim, ou você pode representar utilizando a água dentro da reação. Então, a outra opção aqui para representar a reação de ionização aqui do H2SO4 seria escrever ela assim, ó. H2SO4 aquoso mais água líquida, beleza? E aqui no lugar do H+, você coloca H3O+. O que a gente viu lá na representação da teoria de Bronsted, né? A gente viu dessa maneira, né? Então, ou você pode escrever assim, né? H2SO4 virando 2H+, mais SO4 menos 2, ou você pode escrever ela assim, né? H2SO4 mais H2O virando 2H3O+, mais SO4 menos 2. As duas maneiras estão corretas. Na verdade, a segunda maneira aqui é a mais correta. Quando a gente estudar a autoionização da água mais para frente, eu vou explicar bem por que o H+ se liga na molécula de água. Mas é isso que acontece. Beleza? Essas aqui, então, no caso aqui para reação número 1, vou chamar essa aqui de reação número 1. E essa aqui de número 2, né? Porque a gente está fazendo de duas maneiras diferentes. Então aqui, esse aqui seria o Ka para a reação número 1, né? Para a reação número 2, a gente utilizaria Ka praticamente igual, né? Só ao invés de escrever H+, a gente escreveria H3O+. Mas estaria representando a mesma coisa. São só duas maneiras diferentes de vocês verem a representação. Então, se aparecer H+ ou H3O+, eles são sinônimos. Beleza? Esses dois cátions aqui querem representar a mesma espécie química, beleza? Uma ela é representada aqui sem se ligar com a água, aqui ela está representada ligada com a água. Como a água é líquida, ela não vai fazer diferença na constante de equilíbrio, ela não vai entrar, né? E aí vai mudar sua anotação em H+ ou em H3O+. Beleza? Essa ionização aí, tanto de ácidos quanto de bases, ela vai ocorrer de maneira parcial, né, por etapas. Então, ela vai ocorrendo liberando um íon de cada vez. Então, o ácido, por exemplo, ó, ele libera um H+ de cada vez. A base vai liberando um OH- de cada vez. Quando você soma todas as equações, aí você tem a equação global, que é o jeito que a gente representou aqui, da ionização total do elemento. Mas você também pode encontrar no vestibular as ionizações parciais. Como, por exemplo, a gente tem aqui, ó. Beleza? Aqui a gente tem o ácido fosfórico sofrendo ionizações consecutivas. Beleza? Então, primeiro ele liberou um H+, depois ele liberou o segundo H+, depois ele liberou o terceiro H+. Na verdade, essa ionização ela vai ocorrer em etapas, né? E aí, cada etapa pode ter uma constante de equilíbrio. E aí, quanto maior for a constante de equilíbrio,
significa que mais fácil é a ionização, né? Então, perceba que a primeira é 10 a menos 3, né? 7,5 vezes 10 a menos 3. A segunda, 6,2 vezes 10 a menos 8, então um pouco menor. E a terceira, 4,8 vezes 10 a menos 13, então bem menor, né? Então, sempre que ocorrerem ionizações consecutivas, a primeira ionização sempre é que ocorre mais facilmente. Você está tirando lá um íon de uma espécie neutra. Então, ela é uma espécie que não vai ter tanta força assim para atrair esse íon, né? Então, eu tirei o H+, do H3PO4 aqui que estava neutro. Na segunda, estou tentando tirar um H+, do H2PO4 que já está com uma carga negativa. Então, se ele tem uma carga negativa, ele vai tender a atrair esse cátion H+, e vai ser difícil para a ionização ocorrer. Na terceira, ó, ele vai ter duas cargas negativas, então a atração é maior ainda. Sendo assim, a primeira ionização sempre é aquela que acontece mais facilmente e as seguintes sempre vão diminuindo o seu rendimento, né, o seu deslocamento do equilíbrio aqui para a direita, né, pela formação das cargas que vai ocorrendo ali pelas ionizações prévias que acabaram acontecendo. Beleza? Então, a primeira ionização sempre é mais fácil e a partir da segunda sempre vai ficando mais difícil pelo aumento de cargas nas espécies que vão ser ionizadas. Beleza? E aí, quanto maior for essa constante de equilíbrio, né, maior vai ser o caráter ácido ou básico da substância, né? Então, se for um ácido, quanto maior for o Ka dele, maior vai ser a acidez. Se for uma base, quanto maior for o Kb dela, maior vai ser a basicidade dela. E se for um sal, né? Aí para a gente determinar a acidez e a basicidade, a gente vai ver mais para frente na hidrólise salina. Mas o sal é interessante que a maioria deles vai sofrer ionização ali completa, né? Tendo 100% ali das suas espécies químicas ionizadas, né? Mas, dependendo, tem sais que não são muito solúveis, né? Então eles não vão se ionizar tanto, e aí eles não vão ser tão bons condutores de corrente elétrica, né? Quanto mais ionizado tiver um sal, melhor vai ser a sua condução de corrente elétrica. Então, repetindo lá, quanto mais forte for o Ka, mais ácido, quanto mais forte for o Kb, mais básico. Perceba aqui nesse slide, ó, a gente tem 3 ácidos e uma base. Então, entre os 3 ácidos, ó, o ácido acético é o mais forte, tem o maior Ka, 1,75 vezes 10 a menos 5, né? Depois o ácido carbônico, depois o ácido cianídrico. Dos 3 que a gente está comparando aqui, essa é a ordem de acidez, né? E aí tem também a base, que é o hidróxido de amônio, né? Então, se estivesse comparando com outra base, você olharia para o Kb, né? Mais importante é você olhar, em geral, aqui para a potência de 10 que está multiplicando o valor da constante de equilíbrio, né? Não se prenda só no valor numérico aqui antes, né? Você tem que ver a ordem de grandeza aqui que está multiplicando esse valor para determinar qual que vai ter maior constante de ionização, né? Então, se comparasse aqui com outra base que tivesse lá constante de basicidade 10 a menos 6, por exemplo, aí a gente teria uma base mais fraca que o hidróxido de amônio. Se comparasse com 10 a menos 4, seria mais forte que o hidróxido de amônio. Beleza? Se a gente perguntasse aqui qual deles é o dos 4 que melhor conduz corrente elétrica, seria o hidróxido de amônio, ele ganha por um pouquinho, né? Então, se empatou aqui a ordem de grandeza, 10 a menos 5, você vai e olha para o número absoluto aqui, 1,8 é maior que 1,75, então o hidróxido de amônio seria o melhor condutor de corrente elétrica em solução. Beleza? Muito bem. O grau de ionização, o que vai ser ele? É a relação entre o número de moléculas ionizadas e o número total de moléculas dissolvidas. Então, você vai medir a porcentagem, né? Então, o número de moléculas ionizadas dividido pelo total de moléculas dissolvidas. Isso vai te dar uma porcentagem de ionização. Quanto maior for essa porcentagem de ionização, mais ácida ou mais básica vai ser a substância, né? Mais íons H+, se for ácido, ou OH-, se for base, vão acabar sendo formados. Beleza? Por exemplo, aqui a gente tem lá solução de HCN, que
dissolveu 400 mols e se ionizaram apenas 2, né? Então, dividindo, ficaria 0,005. Isso equivale a 0,5%, que é um ácido fraco, característica do HCN. Beleza? Muito bem. E aí, quando a gente for comparar, então, ácidos e bases fracos, a gente também vai poder utilizar o pKa e o pKb, né? E eles vão ser dados ali pelo menos log do Ka, né? Se for o pKa, ou menos log do Kb. E aí, nesses casos aqui, inverte. Quanto menor for o pKa, mais ácida é a substância. Quanto menor for o pKb, mais básica é a substância. Então, se for só o Ka ou o Kb, né, sem o Pzinho na frente, sem você tirar o log, você vai ver quanto maior a constante de ionização, mais ácida ou mais básica vai ser a substância ali que está avaliando. Se for o pKa ou o pKb, né, quanto menor o pKa, mais ácido, quanto menor o pKb, mais básico. Beleza? Vamos fazer uns exemplos aqui então. Qual a constante de acidez de uma solução de concentração inicial 0,2 mol por litro de HF 50% ionizado? Vamos lá para o Word. Então a gente está tendo HF. Então HF aquoso vira H mais aquoso mais F menos aquoso, né? Como ele é um ácido diarrênio, separamos o H do resto. Beleza? Aí a gente vai precisar fazer aquela tabelinha, né? Então vamos lá para a nossa tabelinha. Então começa com o início aqui. No início a gente coloca a concentração inicial de HF, que o enunciado nos falou que é 0,2 mol por litro. Beleza? Vamos colocar aqui 0,2 mol. Vou colocar o Mzão, que ocupa menos espaço, significa mol por litro também. Aqui no início a gente está considerando o momento imediatamente antes dele reagir com a água e se ionizar. Então a gente vai considerar que no tempo zero não tem nada de H+, nem nada de F-. Aí a gente vai ter aqui a segunda linha da nossa tabela, que é a reage barra forma. Quanto que reagiu do HF, quanto que foi formado de H+ e de F-. Como que a gente vai saber isso? A partir do grau de ionização. Então ele disse que 50% foi ionizado. Beleza? Então se 50% aqui foi ionizado, vamos pegar 50% de 0,2 é 0,1. Então, 0,1 mol por litro de HF que vai reagir. Consequentemente, aqui pela solução, pela reação, a gente vê que a proporção é que um HF forma um H+ e um F-. Beleza? Então, se tem o 0,1 mol de HF reagindo, eles vão formar 0,1 mol de H+ e também 0,1 mol de F-. Daí no equilíbrio. No equilíbrio, a gente vai ter a concentração inicial menos o que reagiu aqui para o HF. Então, quem está antes da flecha, você pega o que tinha no início, subtrai o que reagiu, você vai ter o valor do equilíbrio. Então, eu tinha 0,2 mol por litro, ionizaram-se 0,1 mol por litro, sobrou 0,1 mol por litro. Para os produtos, você não tinha nada no início e foi formado alguma coisa. Então, você soma o nada com o que foi formado. Então, 0 mais 0,1, 0,1 mol por litro. Aqui também 0 mais 0,1, 0,1 mol por litro. Beleza? Esses valores aqui no equilíbrio vão ser os que a gente vai substituir na nossa fórmula da constante. Então, Ka aqui vai ficar concentração de H+ vezes concentração de F- dividido por concentração de HF. Beleza? Então,
tudo tá 0,1 aqui, tá de boa, né? Só substituir. 0,1 vezes 0,1 dividido por 0,1. Posso cortar um 0,1 de cima com um de baixo, ó. Morreu. Aí a gente vai ter K é igual a 0,1. Beleza? Unidade aqui da constante de equilíbrio, cortou mol por litro de cima com mol por litro de baixo, mas sobrou um mol por litro aqui, então a unidade aqui seria mol por litro. Tranquilo? Aí, mais embaixo aqui eu já peço para fazer o cálculo do pKa dessa solução, né? Então, como que a gente vai fazer esse cálculo do pKa? É só tirar o log. Então, pKa é igual a menos log de K. Então, lembra pela definição do log, aqui, ó, se ele não tem base, vamos chamar o nosso resultado aqui de x. Beleza? Não, vamos chamar de pKa mesmo aqui. Então, aqui a base é 10, né? Então, 10 elevado ao resultado tem que dar o valor do K. Beleza? Como é menos log, então, a gente vai acabar tirando aqui o negativo que a gente vai ter. Vamos por partes aqui. 0,1 mol por litro, se a gente for colocar em potência de 10, 10 elevado a menos 1. Beleza? Mol por litro. Então, substituindo aqui ficaria pKa é igual a menos log de 10 a menos 1. Beleza? Então, vou multiplicar aqui essa reação inteira por menos 1, que acho que vai ser mais fácil da gente enxergar. Então, multiplicando aqui por menos 1 todo mundo. Então, desse lado ficou menos pKa é igual a log de 10 a menos 1. Beleza? Então, como aqui não tem base, ó, quando a base não está representada, significa que ela é 10. Beleza? Sendo assim, 10, pela definição de log, ficaria 10 elevado a menos pKa, é a base elevada ao resultado, então 10 elevado a menos o pKa, que é o resultado, é igual ao nosso logaritmando. Nosso logaritmando é 10 a menos 1. Então, pela definição de log, a gente chega nisso. Ó. 10 elevado ao resultado, né? A base do log elevado ao resultado é igual a 10 a menos 1. Beleza? Como aqui a gente tem 10 elevado a menos pK e 10 elevado a menos 1, ó, a gente pode cortar um 10 com o outro. Ó. Beleza? Então, a gente vai ficar com menos pKa é igual a menos 1. Sendo assim, pKa é igual a 1. Beleza, juventude? Tranquilo? Muito bem. Aí, você vai proceder da mesma maneira aqui, se você fizer a número 2, né? Então, na número 2 aqui, eu peço para você calcular a constante de basicidade e uma solução de CaOH2, 0,125 mol por litro, 20% ionizado. Então, a gente faria da mesma maneira, né? Vamos fazer a ionização. CaOH2 virando e desvirando,
Ca mais 2 mais 2OH-. Beleza? A gente ficaria com a constante de equilíbrio, Ca mais 2 vezes OH menos ao quadrado, dividido por CaOH2. Então, aqui o nosso KB. Ah, não. Antes de fazer o KB, a gente precisa fazer a tabelinha, né? Então, vamos fazer a tabelinha lá. No início, ele deu para a gente 0,125 mol. Então, 0,125 mol por litro. E aqui, a gente vai partir que não tem nada no início, beleza? Quantidade que reage barra é formada. Então, ele diz que reagiu 20%. 20% de 0,125 é 0,25, né? Então, a gente vai ficar com 0,125 menos 0,025. Então, isso vai dar 0,1. Vou fazer aqui na calculadora, 0,125 vezes 20%. 0,025. Então, é isso que vai reagir. 0,025 mol por litro está reagindo. Aqui, ó, pela proporção da reação, é 1 para 1, né? Então, 0,25 aqui, se reagiu um desse, forma um desse e dois desse. Então, se reagiu 0,025, aqui vai ficar 0,025 também. E aqui vai ficar o dobro, 0,05. Beleza? E daí no equilíbrio. Então, aqui a gente vai pegar o que tinha no início. Aqui está errado, aqui embaixo. Menos o que reagiu. Então, vai ficar 0,100. Beleza? E aqui, 0,025. E aqui, 0,05. Substituindo lá na expressão do KB. O KB vai ser igual a concentração de Ca mais 2 vezes concentração de OH menos ao quadrado. Dividido, então, por concentração de CaOH2. Beleza? Substituindo, ó, 0,025 vezes 0, vou colocar um parênteses aqui, 0,05 ao quadrado, dividido por 0,1. Beleza? Então, isso vai ficar. Vou passar para a notação aqui. 2,5 vezes 10 a menos 2. Aí, vezes 0,05 ao quadrado. Então, isso vai dar 2,5 vezes 10 a menos 3. Dividido por 10 a menos 1. Beleza? Só conferir ali o 0,05 ao quadrado. 2, 3, é isso mesmo. Beleza. Agora a gente vai ficar com 2,5 vezes 2,5, 6,25. Beleza? Aí isso vai ser vezes 10 a menos 5 aqui em cima, né? Menos 3, menos 2, menos 5. Menos, menos 1, então 10 a menos 4. Beleza? Unidade aqui, ó. Consigo cortar 1 mol por litro de cima com 1 mol por litro de baixo. Então, a unidade aqui é
mol por litro ao quadrado. Ou pode ser mol ao quadrado dividido por litro ao quadrado. Beleza? Agora, para a gente fazer o pKa, a gente precisa do log, você não é obrigado a saber de cabeça, que é o log de 6,25. Então, pela calculadora aqui, ó, 6,25 no log 0,79. Beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, pKb é igual a menos log de KB. Então, isso vai ser igual a menos. Vou abrir uma parênteses aqui, ó. Não, ainda não. Log de, vamos colocar o valor primeiro aqui. 6,25 vezes 10 a menos 4. Beleza? Aqui a gente tem um produto aqui no logaritmando, né? Então, o logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos, né? Tem essa propriedade que a gente tem que usar. Agora eu vou abrir o parênteses. Então, isso vai ser menos log de 6,25 mais log de 10 a menos 4. Beleza? Então, isso vai ficar menos, abre parênteses, 0,79, que é o dado que eu passei. E aqui, log de 10 a menos 4, ó, qual o número que é elevado a... que 10 elevado a qual número dá 10 a menos 4? Então, menos 4. 10 elevado a menos 4 dá 10 a menos 4. Então, esse é o resultado do log de 10 a menos 4. Então, isso vai ficar 0,79 menos 4. Então, isso vai dar menos 3,21, né? Beleza? E aí, o menos de fora com esse menos aqui multiplica, então, dá mais 3,21. Beleza, pessoal? Assim que a gente procede para fazer os cálculos das constantes de equilíbrio. Tanto do Ka quanto do Kb. Para fazer o pK e o pKb, tira o log que sai a conta. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Nas próximas aulas aí a gente continua falando um pouco mais sobre pH e pOH. Beleza? Abração.